que foi a sua experiência, a sua vivência com o professor, enquanto ele esteve na direção? Como é que era a vossa relação? Foi uma relação magnífica. Eu adorei ter trabalhado com o professor Marcos Santos. Ele era uma pessoa de um trato muito agradável, muito informal. Eu apreciava isso. E, por outro lado, ele estava sempre com ideias novas. Eu não tinha experiência nenhuma em relações públicas, disse isso mesmo ao professor Marcos Santos. Ele disse-me, pronto, desde que se empenha, tem o nosso apoio para tudo que for preciso, formação que seja necessário fazer, etc. E terá para já um professor a apoiá-la, que foi o professor Mário Barbosa. Começamos, que era o que tinha mais experiência exatamente nos programas de financiamentos europeus e portanto, podia-me apoiar nessa área, que era o que queríamos começar a implementar. Começamos a trabalhar, damos-nos muito bem, sempre funcionamos muito bem. Acho que sempre fiz amizade com as pessoas com quem trabalhei. E começámos duas pessoas com uma administrativa, contratámos uma administrativa e no fim acabámos com umas dezenas de pessoas, com cerca de 50 pessoas, que constituíam a direção de Serviço de Relações Externas. Nós víamos que ele lançava a ideia, eu ficava toda entusiasmada porque achava boa, chegava à minha equipa e dizia vamos fazer isto, as pessoas também aderiam muito bem, eu tinha uma equipa magnífica com quem também tinha muito boas relações e era com um entusiasmo enorme que nós fazíamos as novas coisas que o professor Marcos Santos nos pedia que implementássemos. Foi assim, por exemplo, com o Anuário de Ciência e Tecnologia. O Anuário de Ciência e Tecnologia nunca tinha publicado um livro. Portanto, mas o professor Marcos Santos explicou, é importante dar a conhecer o que se faz na FEUP, a investigação que se faz, quem é quem e quem é que faz estas coisas, o que se faz. A princípio as pessoas nem acreditavam muito que o anuário saísse. Mas com um grande apoio que me deu o professor Mário Barbosa, nós conseguimos, e a maioria dos professores, porque eles a princípio não acreditavam, mas depois começaram a ver que se calhar havia hipóteses. E então fizemos o primeiro anuário de Ciência e Tecnologia, que era o primeiro da Universidade de Porto. Ficou muito bonito. Tive apoio de imensos professores que me emprestavam fotografias era a cores. Ficou um anuário muito bonito e recebemos elogios do seu reitor de todas as escolas e mais que o professor Marcos Santos nos fazia muito simpaticamente chegar ao Serviço de Relações Externas. Depois fizemos também o boletim informativo, que era para divulgar eram 5 por ano e procurávamos divulgar tudo o que se fazia na faculdade. Os professores começaram a ver que de facto fizemos mais anuários de Ciência e Tecnologia, fizemos outro em 92, 93 e depois quando começou a internet já não fazia sentido estar a fazer em papel, não é? A internet começou a entrar na escola, começávamos a divulgar e a comunicar tudo o que era necessário comunicar aos professores através da e-mail. E para isso a doutora Lígia também foi muito importante, porque começou logo também aí a criar-se uma rede de fibra óptica, etc, etc, e as comunicações começaram a ser muito mais fáceis. E pronto, e começámos assim a fazer coisas novas. E essas coisas novas, por exemplo, o dia da graduação. Quando o professor Marcos Santos me falou no dia da graduação, eu nunca tinha assistido a um dia da graduação. No meu tempo não havia, nunca tinha visto nenhum. Não fazia a mínima ideia como é que ia fazer aquilo. Mas ele tinha, quando se doutorou em Inglaterra, havia o dia da graduação na universidade dele e ele gostava de implementar essa iniciativa. Disse-me, olha, a Universidade de Aveiro já fez um dia da graduação, pede-se também apoio à reitoria porque havia um gabinete de relações públicas e com isso fizemos o dia da graduação. Foi assim um empenhamento de todos enorme, porque envolvia muita gente, que nós não tínhamos sequer instalações para isso, era nas antigas instalações. Fomos para o seminário de Vilar, fizemos um ensaio com o seu reitor, com toda a gente, com os funcionários, a ver como é que, para marcar o ritmo da cerimónia e tal.
porque convidávamos os pais dos alunos ou os familiares dos alunos que quisessem vir, etc. E foi de facto, pronto, marcou. E recebemos muitos elogios e tudo isso era muito compensador. Nós não tínhamos compensações monetárias, mas tínhamos essa compensação de nos transmitirem que tínhamos feito uma coisa boa, etc, etc. Era muito gratificante, Era não é? muito gratificante, era extremamente gratificante corresponder às iniciativas que o professor Marcos Santos propunha. Outra coisa que ele propôs foi os dias abertos da faculdade. A faculdade mostrasse, porque ele tinha mesmo a preocupação de se mostrar ao exterior. Portanto, os dias abertos. Os dias abertos, nós, na antiga faculdade, que ocupava não sei quantos edifícios, nós, para fazermos o dia aberto, aquilo era um cansaço físico enorme, porque nós corríamos a faculdade toda, com várias equipas, para levar as pessoas naquele labirinto que era a antiga faculdade. Portanto, nós os departamentos todos colaboravam e os diversos laboratórios de investigação abriam-se para mostrar aos alunos do ensino secundário o que é que se fazia e porque é que era interessante estudar engenharia e porque é que valia a pena vir para a FEUP. Que hoje em dia é a profissão engenheiro, não é? Que são Pois, aqueles 3 dias, mas isso foi um início. Havia uma recepção, os alunos percorriam a faculdade, não podiam percorrer livremente como depois passaram a percorrer aqui, que aqui tinha-se trajetos definidos e era muito mais simples. Naquela altura havia uma pessoa que conhecia bem a faculdade e que os acompanhava, de maneira que corria-se a faculdade de les a les. Também essas iniciativas foram muito bem recebidas. As escolas do ensino, porque nós convidámos todas as escolas de ensino secundário das redondezas a vir. E elas colaboraram e achavam muito interessante e passaram a vir. Começámos por um dia, depois passámos a 2, depois passámos a 1 semana. Foi assim, de facto, era um sucesso. O professor Marcos Santos tinha ideias muito boas, mas também era muito receptivo a que outras pessoas fizessem propostas. Ele não queria só que seguissem as ideias dele. Se alguém propunha outra iniciativa que ele achava interessante, sim senhor, avançávamos. Por exemplo, uma das iniciativas que também foi muito interessante foi comemorar os 25 anos do 25 de Abril. Foi uma sugestão de alguns professores, como o professor Raimundo Delgado e outros que viveram intensamente o 25 de Abril na faculdade. Eu também o tinha vivido, portanto tínhamos gostado muito daquele período que se fez, o que se avançou, o que se discutiu, o protagonismo que teve a faculdade, tudo isso foi magnífico. De maneira que resolvemos organizar uma equipa para comemorar os 25 anos do 25 de Abril. Convidámos os professores mais intervenientes nessa altura, convidámos os alunos também mais intervenientes e que eram responsáveis por algumas direções, sei lá, e um deles, por exemplo, era na altura ministro já. Era o ministro Pina Moura, que tinha sido aluno da Faculdade de Engenharia no 25 de Abril. Portanto, fizemos uma sessão interessantíssima, que toda a gente também gostou muito. Uma outra atividade que fizemos também foi comemorar os 80 anos de Jorge Sena. O Jorge Sena era engenheiro eletrotécnico, quase toda a gente conhece como pela sua atividade literária, mas a verdade é que ele foi aluno da Faculdade de Engenharia e formou-se em eletrotecnia aqui. Nós já fizemos a comemoração dos 100 anos. Já comemoraram os 100 anos? Já. Pronto. Sim, senhora, acho muito bem. Olha, tenho pena de não ter sabido porque tinha vindo. Nós, na altura, comemorámos os 80 anos, fizemos uma colaboração com a Faculdade de Letras, que se espantava como é que a Faculdade de Engenharia que está a comemorar os 80 anos de Jorge Sena em vez de ser a Faculdade de Letras. Mas pronto, fomos nós, com muito gosto, fizemos coisas muito interessantes. O Ministro da Cultura veio cá na altura a ver o que nós estávamos a fazer. Foi uma semana inteira de atividades, com um passeio pela cidade do Porto, pelos percursos que o Jorge Sena fazia habitualmente e em que parávamos de vez em quando e lia-se poemas de Jorge Sena. Foram assim, pronto, foi uma das atividades interessantes. Sei lá,
E depois São muitas, não é? Foram muitas atividades. Foi muita coisa que se fez. Destas atividades todas, como já me falou, o dia da graduação, os boletins, os anuários, de que forma é que o professor Marcos dos Santos e a sua direção na altura transformaram a FEUP? O que é que a FEUP deve ao professor e à sua direção? A FEUP deve mesmo muito ao professor Marcos Santos, porque a faculdade começou a ter uma visibilidade enorme. Além disso, o facto de nos candidatarmos aos programas de financiamento, e de facto eu acho que a Faculdade de Engenharia na Universidade do Porto foi a primeira a candidatar-se e a conseguir financiamento para o desenvolvimento do ensino e da investigação, fez com que entrasse bastante dinheiro para a Universidade do Porto, para a faculdade, primeiramente para a faculdade. A faculdade começou a dispor de verbas de que até à data não dispunha. Isso desenvolveu quer o ensino, quer a investigação. Os professores candidatavam-se e começaram a organizar congressos científicos, etc., porque havia dinheiro para isso. E a faculdade começou a ter atividades com muita frequência. Com muita frequência havia atividades científicas, vinham pessoas também do exterior. Ou seja, foi uma visibilidade não só nacional, mas não também só nacional, mas também internacionalmente. Eu lembro que em 2002 realizou-se aqui um congresso da EAIE, que era uma organização internacional de desenvolvimento de ensino, que era com 2.000 pessoas, nós já tínhamos instalações que permitissem, e veio fazer-se aqui porque havia uma faculdade de engenharia que tinham já instalações e gente preparada para apoiar num congresso dessa ordem. Mesmo a Faculdade de Medicina começou a pedir-nos para realizarmos aqui a Faculdade de Farmácia. Alguns congressos internacionais que se fizeram na altura, quando nós viemos para aqui, pediam-nos as instalações e utilizavam os nossos serviços. O professor Marcos Santos não só conseguiu isto, pronto, que já era muito, porque começou a faculdade a ter uma certa visibilidade e protagonismo, como também apoiava os docentes por exemplo, eles candidatavam-se a programas europeus. Alguns diziam, não vale a pena porque isso é muita burocracia, dá muito trabalho e tal. Mas depois começaram a dizer, mas nós colaboramos. Ajudámos-vos a preparar a candidatura, ajudámos, se for preciso, a executar a parte burocrática e mais, mesmo na parte financeira. O professor Marcos Santos, outro dos gabinetes que foi criado, foi também o da parte financeira. Primeiro havia só uma tesouraria na faculdade. Tudo isto, de facto, foi assim, um apoio enorme para que a faculdade desabrochasse. Foi mesmo, uma pessoa via a faculdade a crescer quase. Outra coisa que fizemos ainda nas antigas instalações foi, por exemplo, a Feira de Emprego para os alunos, porque o professor Marcos Santos tinha uma visão global e queria apoiar a educação, a investigação e também o emprego dos alunos. Portanto, os alunos, fez a primeira feira de emprego, não tínhamos espaço quase, portanto era no parque automóvel da antiga faculdade. Montámos uma tenda enorme e pusemos os diversos stands para fazer a feira de emprego. Convidámos as empresas a virem a expor o que é que faziam e tal para os nossos alunos. Choveu torrencialmente na véspera da inauguração. Durante a noite choveu torrencialmente. Antes de inaugurarmos, tivemos que andar com um aspirador de água a aspirar as alcatifas porque estava tudo encharcado. Mas apesar de tudo, quando conseguimos começar, correu muito bem, a Feira de Emprego foi um sucesso e foi uma coisa que se continuou a fazer. Eu acho que ainda agora fazem feiras de emprego. É verdade. E isso... E este ano a Feira de Emprego até teve 3 dias, imagino. Pois, portanto, foi ganhando também dimensão. Foi ganhando mais dias e tornando-se cada vez maior. Quando viemos para aqui também fazíamos a Feira de Emprego. Pronto. Era tudo muito... Quando viemos para aqui as coisas tornaram-se mais fáceis. Mas todas essas iniciativas
davam visibilidade à faculdade e davam frutos, porque de facto os nossos alunos começaram a ter uma empregabilidade muito grande e eu acho que um dos objetivos do professor Marcos Santos era que a faculdade ficasse bem colocada nos rankings internacionais de escolas de engenharia e de facto conseguiu. E era muito gratificante trabalhar com ele, de facto. Eram sempre coisas novas, interessantes e que conseguíamos realizar e projetar a faculdade. E todos nós vestíamos a camisola com muito gosto. Engenheira Branca, uma palavra que defina o professor Marcos dos Santos, para si? Olha, para mim, eu acho que deixe-me só dizer que ele também era muito humano. Era uma pessoa com um trato magnífico. Procurava sempre ver a parte positiva das pessoas e aproveitar isso e não era isso que ele realçava, não a parte negativa. Isso dava um trato magnífico, mesmo quando os alunos contavam com eles, porque ele fazia questão de fazer a recepção aos novos alunos, também foi outra iniciativa. A recepção aos novos alunos em que já havia as praxes, às vezes abusivas, com coisas desagradáveis e tal, e ele fazia questão de lhes dizer de uma maneira muito agradável: vocês não são obrigados a respeitar isso, se alguma coisa vos chocar, vocês não façam, contem comigo. Eu chamo os alunos e faziam, de maneira que isto criava um ambiente também com os alunos muito bom. Havia essa parte humana que é respeitar. Quanto a dizer, olha, para mim ele era um magnífico gestor e era um líder. De facto, ele liderou coisas interessantíssimas nesta faculdade. Muito obrigada, Engenheira Branca. Pronto, é com muito gosto que vejo que vão fazer-lhe esta homenagem, porque ele merece. Obrigada.